Eu quero saudar os irmãos da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero te convidar para você abrir a tua Bíblia, lá em Deuteronômio, bem no começo da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Se não me engano, é o quinto livro da Bíblia, né? Deuteronômio, capítulo 8. Amém? Primeiramente, quero ler dois versículos só. O versículo 1 e o versículo 2 do 8. A palavra do Senhor diz o seguinte: tereis cuidado em obedecer todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que temais vida, e vós multiplicai-vos e tomais posse da terra, que o Senhor prometeu com um juramento a vossos pais. E te lembras de todo o caminho o qual o Senhor teu Deus tem conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de humilhar e te provar, para saber o que está no teu coração, e se guardareis ou não os seus mandamentos. Até aqui, primeiramente, Senhor, nós queremos agradecer, que nós já ouvimos a Tua palavra, já louvamos a Ti, Senhor, mas Tu possa falar com essa palavra no nosso coração, Senhor. Que essa palavra possa ser uma palavra viva, Senhor. Que possamos entender claramente a Tua palavra e que eu possa ser o instrumento Teu. Isso quero pedir, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa noite quero falar de deserto. E aqui nós vejamos o contexto antes de nós entrarmos, né? Todos nós passarão por deserto ou já passamos. Todas as pessoas, não importa se nós não passamos, mas um dia vamos passar pelo deserto. E essa passagem ela mostra uma coisa muito interessante na palavra de Deus. Nós vejamos aqui em Deuteronômio, quando Deus fala para o povo, e o engraçado é que Ele fala para um povo que está prestes para entrar na terra prometida. Porque se nós olhamos todo o contexto, e sempre isso acontece conosco também, o que nós pegamos, nós clamamos para Deus, nós clamamos para Deus ter liberdade, e aí nós vejamos que o povo de Israel clamou por liberdade, e aí o que aconteceu? Deus tirou eles do Egito, e aí eles saíram do Egito, para agora sim nós temos liberdade, mas aí o que acontece? Deus conduziu eles para o deserto, e o que nós aprendemos? Que antes da terra prometida tem o deserto. Sempre antes, e aqui Deus vai falando para o povo, praticamente para uma outra geração, agora vocês vão entrar na terra prometida, e aí começa a lembrar por que estão passando o deserto, e Deus dá uma justificativa, por que passaram 40 anos do deserto antes de entrar na terra prometida. E aí nós vejamos assim que, nós temos que olhar que quando nós estamos passando o deserto, qual que é o propósito? E eu vejo assim que muitas vezes as pessoas nós temos que cuidar bem, porque todos vamos enfrentar desertos. E o deserto onde é que sempre tem, o deserto sempre tem muitas percas. Se nós olhamos para o povo de Israel, as pessoas elas pereceram no deserto. Grande parte das pessoas não conseguiram alcançar a promessa, eles ficaram pelo caminho. E se nós não cuidarmos da nossa vida, nós somente somos alguém que vai ficar no caminho e quando passarmos do deserto. E o grande importante é que vejamos assim, que o deserto não é terra prometida. Se nós estamos passando um momento difícil, aquilo não é definitivo, porque Deus já falou que não é. Quando o povo saiu do Egito, o que Deus falou? Darei uma terra de leite e mel. E aí nós temos que cuidar para não queremos vivermos no deserto. Porque o povo de Israel, eles decidiram viver no deserto. Eles chegaram num ponto que realmente, eles chegaram, nós vamos ficar por aqui mesmo, se nós olhamos todo o contexto da história. E aí nós temos que cuidar muito, porque senão quando vem nós estamos decidindo a viver no deserto. E aí é muito natural, nós vejamos pessoas que aceitaram Jesus, mas elas passam um momento difícil e elas passam a vida inteira daquele jeito. Aí se pode conhecer ela daqui 10 anos e ela está vivendo aquela vida, e quando vê ela morre e continua morrendo no seu deserto, mas ela decidiu não sair de lá. E eu vejo assim, isso é uma coisa que nós temos que aprender, que o deserto não é nosso destino. Nosso destino é a terra prometida.
Nosso destino é viver a bênção de Deus. Mas para nós chegarmos na terra prometida, nós temos que entender que, né, aquele momento nós podemos passar muita dificuldade. Porque no deserto nós temos muita dificuldade em entendermos Deus. Porque no deserto nós achamos algo, e aí vem a grande tribulação, e aí vem a grande tentação, e no deserto nós começamos a questionar, será que estou no caminho certo? Será que estou realmente fazendo as coisas certas? E muitas vezes nós desistimos do que de buscarmos a santidade, porque estamos passando no deserto, achamos que Deus já nos abandonou. Muitas vezes as pessoas elas vão relaxando, né, porque está passando muito tempo. Quantas e quantas pessoas passam o deserto, elas pregavam a palavra de Deus, elas eram ungidas pela unção, e aí vai acontecendo e elas vão esfriando, porque ela não entendeu direito que ela está passando o momento do deserto. E é muito comum nós vejamos isso, e as pessoas param de seguir a Jesus. Como sempre eu falo às pessoas, muitas pessoas vêm na igreja por causa de uma bênção, elas recebem e vão embora, mas muitas pessoas elas convertem, elas andam com Jesus, e aí aquilo que falavam, porque como a criança elas pede, né, algo para a mãe já alcança, depois nós crescemos na fé, e Deus vai nos permitindo andarmos pelo deserto, e as coisas começam a ficar mais difíceis, e aí muitas vezes não conseguimos entender, achamos que, né, andar com Deus, será que vale a pena? Quantas e quantas vezes nós perguntamos, será que eu estou fazendo as coisas certas, está valendo a pena andar com Deus? Porque se nós olhamos a palavra lá em Malaquias 3, 14 e 15, o salvoleiro, o povo também questionou Deus. Ele diz o seguinte, vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos o teu preceito? Andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Pois ora, agora considero-os felizes os arrogantes, pois tanto prosperam e praticam o mal, escapam ileso e desafiam a Deus. O povo também já clama, né? Se nós olhamos, e vejamos assim que muitas vezes no deserto nós conversamos, será que vale a pena? Quanto tempo estou servindo a Deus? E eu estou passando realmente esse deserto, parece que nunca passa. E é algo realmente, eu vejo assim, quando Deus ele permite, mas e para que eu quero falar dessa noite? Por que Deus não permite que nós passamos no deserto? Por que Deus permite que o povo passasse no deserto, se tantos nunca conseguiram chegar na terra prometida? Se muitas pessoas elas começaram bem quando saíram no Egito, aquela festa, se pode olhar o texto anterior, quando eles passam o mar vermelho, ele se abre e aí a irmã de Moisés canta e todo mundo canta aquela festa toda, e aí vão andando no deserto, mas aí nós olhamos toda a história, quantas pessoas de lá chegaram à terra prometida? Dos que nasceram mais de 20 anos, só José e Caleb, né? Os menos de 20 anos, praticamente Deus está falando para esse texto, daquelas pessoas que às vezes tinham nascido, e muitos tinham nascido no deserto, ele está relembrando que eles deveriam tomar posse da terra prometida, e no versículo 2, que Deus fala, ele vai contando o motivo, por que as pessoas passaram no deserto. E aí eu quero falar dessa noite, porque muitas vezes Deus permite que nós passamos no deserto. E no versículo 2 ele diz uma coisa muito interessante, ele diz, te lembras de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu durante os 40 anos no deserto, e fim de humilhar, de provar, para saber o que está no teu coração, e guardareis ou não os seus mandamentos. O deserto, veja assim, é algo onde Deus vai nos revelar para nós mesmos quem que realmente nós somos. No deserto nós vamos mostrar se realmente nós somos alguém que amamos a Jesus. Porque quando nós vejamos assim, que se nós olhamos o povo no deserto, quem que mostrou que amava realmente Deus? Não é? Assim, dos principais, José, Caleb e Moisés. Independente se Deus estava abençoando ou não. Eu vejo assim, o deserto sempre vai revelar se o meu amor é verdadeiro. Se eu realmente amo Jesus de todo o meu coração, porque nós falamos, mas eu amo Jesus de todo o coração, mas no deserto Deus vai permitir eu passar no deserto, aí vão me revelar realmente se eu tenho esse amor ou não. Se o meu amor é tão grande por Jesus, basta, né? Nada, só Jesus me basta. Será que realmente isso está no nosso coração? Só Jesus me basta, mas se eu estou passando um momento de crise, dificuldade, e vejo assim que Deus permite para realmente nos mostrar, porque Ele diz lá quase no finzinho, é para saber onde está teu coração.
E Deus permite que nós passamos o deserto porque Deus quer saber onde que realmente está o nosso coração. Se nosso coração está onde? Em Jesus mesmo, não. E eu vejo assim, isso vai revelando, o deserto vai fazendo, né, se nós passamos. E outro ponto também, nós vejamos no deserto, vai revelar se realmente nós somos humildes. As pessoas, elas são humildes, elas falam que são humildes, basta nós passarmos uma situação muito difícil, e aí vai nos revelar que realmente se nós somos ou não. No deserto, nós também vamos descobrir se nós somos pessoas de bom caráter. Porque o povo, quando eles saíram do Egito, ele todo era de bom caráter, aquela festa toda, né? Mas no deserto foram aparecendo as dificuldades, e aí cada um foi se revelando quem que realmente era. E muitas vezes nós vamos mostrar, quando estamos passando no nosso deserto, qual que é o nosso caráter. É muito fácil alguém ser bom pagador quando está ganhando muito bem. Não é verdade? E nesse tempo do deserto que o país está passando, o mundo, vamos dizer, vai se revelando quem que nós somos. É difícil ser bom pagador quando está ganhando quase nada e conseguir cumprir com os seus compromissos. É fácil cumprir a palavra quando as coisas são fáceis. Difícil é cumprir a palavra quando tudo vai contra você. E aí nós mostramos qual que é o nosso caráter. Quem que eu sou. Eu vejo assim que Deus permite, porque Ele quer nós construir o que realmente o nosso caráter. Deus quer trabalhar algo em nossa vida, e aí Ele vai permitindo isso acontecer realmente, se nós somos pessoas de bom caráter ou não. Porque o que as pessoas acham que se está tudo errado, os outros têm que ter tolerância. Não, eu tenho a minha obrigação. Nós que, nem o irmão falou, nós que decidimos o que vamos fazer certo ou errado. E depois a nossa consequência, não os outros. E também o deserto vai nos revelando como que se nossa fé é verdadeira ou não. Se nós somos pessoas que realmente temos uma fé verdadeira. Mas no deserto vai ter esse desafio. Nós olhamos do povo de Deus, quando andou no deserto, eles foram se revelando que realmente quem que eles eram, se eles tinham uma fé verdadeira. Se a fé que eles tinham é totalmente em Deus. E aí nós vejamos, se nós olhamos toda a história do povo do deserto, reclamavam, né? Primeiro era festa no maná, mas depois reclamaram do maná, que queriam carne, e depois reclamaram daquilo de Deus, foram passando inteiro reclamando, porque a fé deles estava onde? Na bênção de Deus, não estava no Deus Todo-Poderoso, aquele, né, que tinha todo o poder. E aí nos vai mostrando, e veja assim, outra coisa que nós aprendemos também, quem nós somos no deserto, se realmente nos confiamos em Deus, mesmo quando não tem esperança. É fácil confiar em Deus quando estamos seguros. Difícil confiar quando não estamos seguros. E nesses dias, hoje, eu vejo assim, né, do coronavírus, quem que está seguro? Por que tanto apavoramento? Porque os ricos que se sentem seguros, hoje não estão seguros. Porque eles estão protegidos de assalto, né? Está tudo protegido, tem segurança, cerca, e bairro chique, apartamento, né? E vejamos assim, ele fala, mas eu confio em Deus, mas nesse tempo agora que não tem segurança nenhuma, nós confiamos em Deus? É totalmente diferente. Nós vejamos quantas pessoas apavoradas, porque realmente nós temos que ter fazer nossa parte. Mas o que a palavra de Deus diz? Mas onde que está meu socorro? Não está no Senhor? Se Deus não cuidar, será que nós temos essa confiança? Se nós estamos passando nesse tempo de deserto, que não há segurança de nada, né? Realmente, se você precisa de algo do hospital, que sempre é carente, né? Imagina agora ainda, em quem você tem que pôr a tua confiança? E no deserto vai mostrar realmente se nós confiamos em Deus ou não. Falar é uma coisa, ter atitude de confiança é outra. E aí eu gosto assim, que se nós olhamos quando os espias voltaram da terra prometida, né? O povo fala que não tem mais jeito, entrar lá só tem gigante. O que José Calebre fala? Não, mas nós vamos lá, nós vamos invadir, porque Deus está conosco. Nós confiamos que Deus vai nos permitir, porque Ele deu a promessa, nós pisarmos na terra prometida. Mas os outros, quando viu a dificuldade enorme, o que eles tiveram? Perderam a esperança, a confiança em Deus. E aí passaram mais 38 anos no deserto. E no deserto nós mostrar realmente se nós temos confiança em Deus ou não. Eu vejo assim, e esse é um bom tempo. E esse é um tempo do deserto, nós passamos na parte da saúde, mais do que sempre, se vamos confiar em Deus ou não.
Outro ponto, veja assim, por que Deus permite que nós passamos no deserto? Deus permite que passamos no deserto para nós termos o quê? Mais fé e confiança em Deus. Como é que nós chegamos a Jesus Cristo? Passando pelo deserto, alguma dificuldade. Eu vejo assim, o deserto Deus permite porque nós vamos aprender o quê? Ter fé e confiar em Deus. Porque é muito fácil, veja assim, quando as coisas acontecem, é muito fácil nós vejamos pessoas começarem a ter fé e confiar em Deus, quando alguém fala só, não tem mais jeito, não tem mais saída. Quantas histórias nós vejamos pessoas que problema de saúde e financeiro, faliram totalmente, assim por diante, ou uma coisa de saúde, quando as pessoas falam, para você não tem mais jeito. E aí nós tratamos profundamente no deserto, o que acontece? Nós começamos a ler a Bíblia, e aí nós vamos pegar, mas eu vou crer nesse Deus, que a Bíblia está promessa, porque Ele é o Deus do impossível. E eu vejo assim que a palavra de Deus, e aí nós vamos começar o que é confiar em Deus. E geralmente isso sempre acontece porque nós estamos passando um momento difícil. Nós estamos passando um momento do deserto. E aí aquilo nos faz o que? Ter uma fé verdadeira. O deserto vai nos criar ter essa fé. E muitas vezes nós reclamamos, nós não queremos passar no deserto, mas Deus vai nos fazer de um jeito ou de outro nós passarmos. Ele vai permitirmos porque Ele quer que nós sejamos um povo de fé. E o deserto vai trazer isso, nós termos o que? Ser um povo de fé. Outro ponto também que eu vejo assim, Deus permite que passamos no deserto, porque no deserto nós vamos aprender a viver os milagres de Deus. Se quer viver os milagres de Deus, tem o deserto. Muitas vezes nós queremos, mas eu quero viver as coisas de Deus. Mas como que vamos viver as coisas de Deus? É no deserto. Realmente, quando nós vejamos assim que confiar em Deus totalmente é realmente no deserto, porque nós vejamos o povo lá no deserto, ele não tinha saída. Lá não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. E aí eles deveriam confiar totalmente em Deus. E aí onde que teve mais milagre na terra do que no deserto? E se nós lemos toda a história na Bíblia, desde o começo, onde que teve milagre? O tempo do deserto. E muitas vezes nós não conseguimos olhar direito se eu estou passando o tempo do deserto, porque Deus quer se revelar o quê? O Deus de milagre em nossa vida. Deus quer que nós confiamos em algo, aquilo que parece que não tem como ser realizado, algo impossível, mas é o Deus do impossível. O Deus é tão impossível porque realmente no deserto vamos aprender que nós podemos viver esse milagre. E muitas vezes eu vejo assim que nós não conseguimos viver o melhor porque nós não queremos viver o milagre de Deus. Porque nós não queremos, quando está no deserto, nós queremos ajudar a Deus e realmente muitas vezes não entendemos. Nós não entendemos o que Deus quer nos mostrar. E eu vejo assim que realmente no deserto vamos aprender a viver como que Deus é grande. Eu vejo assim que muitas vezes Deus vai permitir nós passarmos o deserto porque Ele quer se revelar como que Ele é um Deus de milagre. Nós temos que, passamos o momento, nós temos que fazer a nossa parte e temos, mas é confiar que como que Deus é poderoso. E geralmente quando nós passamos uma dificuldade, nós vamos ver o milagre de Deus. Realmente quando nós vejamos as pessoas que têm mais vida de fé, viveram muito mais anos, quantos desertos elas passaram, mas quantos milagres também elas viveram. Que muitas vezes nós reclamamos de algo, mas nós não queremos viver os milagres de Deus. Não queremos viver aquilo que Deus tem de melhor. Mas onde é que o povo viu o melhor de Deus? Não foi no deserto? Então vejamos assim, que muitas vezes eu vejo assim, por que Deus permitiu na minha visão, nesses tempos tão escassez do coronavírus do mundo? Porque Deus quer se revelar como Ele é um Deus de milagre. Não, tanto faz no mundo, mas nós como somos no Brasil, mas Deus quer se revelar que Ele é um Deus do milagre. Basta nós confiarmos nele. Basta nós vermos que como que Deus, porque Deus quer se mostrar como que Ele é Deus. A grande diferença é que Deus não vai dividir a glória. Quando as pessoas fazem algo, elas acham que elas conseguiram, não vai ter milagre. Por isso que Deus fala assim, olha, não se esqueça, lembra bem por que vocês passaram no deserto.
Porque lá não tinha como o homem ajudar nada, não tinha como o homem fazer nada, somente eu. Então eu vejo assim que muitas vezes nós temos que olhar, mas eu preciso do milagre. Porque eu estou passando o tempo do deserto. E nós vejamos assim, nesse país, as pessoas vão precisar de milagre. Não é? Aqui nós ainda somos um povo abençoado, nossa cidade. Mas outras precisam de um milagre muito grande, porque é um tempo do deserto. O país está no deserto, o estado está no deserto, o município está no deserto. Quantas pessoas estão vivendo o pior da sua vida? Mais principalmente financeiramente. Eu vejo assim que é algo assim muito interessante. E essa semana eu vi que fizeram uma pesquisa que a violência aumentou muito, a violência doméstica, né? Porque as pessoas ficam em casa, né? Mas Deus quer fazer um milagre nas famílias. Né? Na família tem seu lugar de paz. E por que tem violência? Porque precisa do milagre. Que é um tempo que as pessoas poderiam buscar o Senhor e realmente buscar o milagre. E vejamos assim, porque é o tempo mais difícil. Você imagina as pessoas, todo mundo junto o dia inteiro, os que mais em grandes capitais não tem onde ir. Não é uma oportunidade de Deus se revelar? Não é uma oportunidade de Deus restaurar? Não é uma oportunidade de Deus fazer algo, mas as pessoas têm que dar o espaço também, reconhecermos, porque senão as pessoas vão morrer. Elas podem ver o milagre na vida dos outros, mas ela vai morrer no deserto. Porque se nós olhamos a história aqui de Deuteronômio, está para trás, que o povo, eles viram o milagre, mas nunca pisaram na terra prometida. E aí nós podemos que cuidar que realmente Deus quer se revelar como homem, ter uma oportunidade de fazer o milagre na nossa vida, mas não deixe o milagre somente no vizinho, viva você também o teu milagre. E para nós vivermos o milagre, nós temos que aproveitar essa oportunidade, que esse é o tempo, porque é o tempo do deserto. Se nós queremos que o Brasil seja um Brasil abundante, mas antes da abundância tem o deserto. Antes da terra prometida tem o deserto. Eu vejo assim que, né? Aí eu vejo outro ponto assim, por que Deus permite antes da terra prometida o deserto? Porque Ele vai nos dar a oportunidade de nós sermos pessoas que vamos lutar. No deserto, só os fortes vão vencer. Só as pessoas que são de luta vão vencer. Porque elas têm que aprender a lutar. Eu vejo assim que por que Deus permitiu que o nosso país foi também tanto afetado, porque Ele quer que nós sejamos um povo que luta. E o deserto vai nos fazer isso, sermos pessoas lutadoras, porque nós sempre achamos que os outros têm que nos ajudar, é nada. No deserto ninguém não pode ajudar ninguém. Cada um tem que se ajudar a si mesmo, ainda se poder ajudar o outro. Porque todos estamos no mesmo nível, e aí eu vejo assim, é uma grande oportunidade. O deserto é uma grande oportunidade de nós aprendermos a sermos o que? Guerreiros lutadores. E os que lutam, que vencem, não os que reclamam. Eu vejo assim que Deus permite nós passarmos o deserto, se nós olhamos esse texto, e falamos assim, ó, não se esqueçam aquilo que vocês viveram no deserto. Não se esqueçam daquilo que eu te ensinei no deserto, para sermos pessoas realmente. Se somos pessoas que obedecemos a Deus, que vamos fazer a nossa parte, nós queremos viver o nosso milagre, nós vejamos assim, também volta assim para o do milagre, quantas pessoas vivem o milagre, são os que nunca desistem, porque quem luta nunca desiste. E aí nós vejamos, é muito fácil as pessoas desistirem, porque elas não são lutadoras, basta dar uma coisa errada. Né? E é muito comum, nós vejamos assim, basta dar errado, as pessoas, mas hoje já não vou mais na igreja, porque hoje em dia deu tudo errado, mas quem que falou que tem que dar certo para se louvar a Deus? Quem que falou que as coisas têm que estar perfeitas para você ser um verdadeiro adorador? E eu vejo assim que Deus permite as coisas dar errado para nós mostrarmos se nós somos pessoas lutadoras ou não. Se somos pessoas que queremos enfrentar a tudo simplesmente para adorar a Deus, porque eu quero chegar onde? Na terra prometida. E muitas vezes as pessoas elas não lutam, elas querem se colocar como vítima. Quem que é vítima? Eu já sempre falo para os irmãos, ninguém é vítima, nós todos somos culpados. Né? Porque os que se colocam como vítima sempre vão ficar onde? Vão morrer no deserto. Porque nós olhamos para o povo lá no deserto, e eles falam, mas Deus, como que você me levou aqui? Você pode dar no meio do texto, elas perguntam, era melhor nós ficar no Egito, comer cebola, porque eles achavam que eles não tinham capacidade.
E nós vejamos assim que realmente nós olhamos isso, aquilo, nós estamos passando no deserto, e aí não queremos lutar. Porque lutar vai nos desafiar a fazer algo que nós nunca fizemos. Lutar vai fazer algo, nós obrigarmos, nós estimular algo que nós não temos prática. Porque o deserto ele vai fazer isso. Ele vai nos promover para nós sermos pessoas mais lutadoras e mais fortes. E onde que nós aprendemos? Né? No deserto. Porque a gente aprende onde? Nos fracassos, não é na vitória. Eu aprendi mais perdendo do que ganhando. Eu aprendi mais quando as coisas deram errado do que quando deram certo. Porque faz o que a gente ser aqui, alguém que vai lutar, alguém que não vai desistir. E por isso que Deus permite que realmente que nós vamos entrar no deserto para sermos pessoas lutadoras. E nós temos que realmente ser isso. Eu vejo assim um povo que ele não luta por nada, nem pela fé. E nós sabemos que a palavra de Deus já diz que Satanás ele vem para roubar a tua fé, ele vem roubar para destruir a tua alma e te purar no inferno. E por isso que eu gosto muito quando a palavra de Deus diz que quem que vai para o céu? Somente os corajosos e os valentes. Os covardes, podem ir lá em Apocalipse falar, quando começa a falar na lista dos que vão para o inferno, começa pelos covardes. Quem que é covarde? É alguém que não quer lutar. Porque quem quer ir para o céu tem que saber lutar. Se nós não sabemos lutar, nós vamos morrer no meio do caminho. Porque alcançarmos para pisar na terra prometida somente os que lutam. E nós vejamos assim que é uma coisa muito interessante, por isso que Deus permite, passamos pelo deserto, porque Ele quer que nós sejamos pessoas que conseguimos lutar, defender a nossa fé, defender a nossa vida, assim por diante, para alcançarmos o que é a eternidade. Porque o que é preciso? Nós pisarmos onde? Na terra prometida. O outro ponto, eu vejo assim, que é muito importante, que todo deserto tem um começo, tem um meio e tem um fim. Tudo um dia acaba, não é verdade? Porque a palavra de Deus já diz lá no Salmo 30, né, 5, pois a sua ira só dura um instante, o seu favor dura a vida inteira. O choro pode persistir uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Assim como é que acabou hoje à tarde, vai chegar amanhã cedo. Não tem como impedir. Assim como é que nós vivemos algo, tudo passa, tudo vamos viver. Porque pode ser pouco tempo, muito tempo, mas passa. O nosso deserto ele tem um começo, mas vamos viver o meio, mas um dia vai chegar o fim. O povo um dia eles saíram lá da terra do Egito, mas um dia eles pisaram na terra prometida, levou 40 anos. Mas não por causa de Deus, por causa das pessoas. E muitas vezes vai definir se nosso deserto é mais longo ou mais curto, não por causa de Deus, se nós aprendemos. E a palavra de Deus mostra aqui no versículo 2, ele fala assim, por que Deus permitiu? Ele queria saber onde que está o teu coração. E muitas vezes o nosso deserto é longo porque nosso coração não está no Senhor. E o Senhor só vai permitir que nós pisamos na terra prometida, na nossa bênção, quando nós estamos totalmente, nosso coração está no Senhor. E nós vejamos assim que, né, isso depende de quem? De mim e de você. E aí por que Deus falou também lá, ele fala no finzinho, por que passaram no deserto? Para saber se vão me obedecer ou não. E nós somos pessoas que obedecemos ou não, o que escolhemos? E no deserto vai definirmos se nós realmente somos pessoas que vamos obedecer a palavra ou não. Se somos pessoas que, né, somos lá firme. E por isso que podemos saber que de repente não possa durar tanto o nosso deserto, mas ele vai depender de nós. E o mais incrível que eu aprendi nessa vida, ele pode ter fim, mas se eu não aprender, vou voltar para o deserto de novo. Eu conheço muitos irmãos, Deus leva elas para o deserto, aí elas passam um tempo lá, e aí elas saem. Passam um tempo, voltam lá de novo. Porque elas não querem aprender. Né? No povo de Israel, Maria morreu no deserto porque não quis aprender. Muitas vezes, o nosso deserto é muito longo porque não conseguimos aprender com Deus.
E aí Deus tem que permitir que Satanás ataque a nossa vida e que dá tudo errado, porque ele quer tratar algo no nosso coração. E nós vejamos que muitas e muitas vezes nós não queremos viver nem os milagres, nem ter uma fé verdadeira, nem sermos lutadores, porque nós achamos que isso não é tão importante, mas Deus, Ele quer que pessoas, antes de entrar na terra prometida, que somos pessoas totalmente, que confiamos em Deus, porque nós passamos esse milagre. E outra vez assim, e aí, por que nós não vencemos o deserto? Ninguém não vence o deserto murmurando. Qual que foi a maior ira de Deus? Esse povo que se queixa dia e noite. Do deserto. Se nós olhamos lá no meio do texto, até Deus falou matar esse povo, Moisés teve que interceder, porque uma murmuração danada, uma reclamação. E nós podemos olhar, Moisés ainda perdeu a oportunidade de pisar na terra prometida, porque o povo só murmurava. Deus falou, Moisés vai lá e toca na rocha, ele vai lá e bate. Mas também um monte de povo, se nós olhamos, eu olho para o meu lado, assim, todo mundo reclamando. Porque quando nós murmuramos, nós não vamos vencer o deserto. Nós vejamos as pessoas, como é que é difícil andarmos com pessoas que só reclamam da vida. Pessoas que só sabem falar, mas não tem jeito, é difícil, mas sempre vai ser difícil mesmo. Ela não vai vencer o deserto jamais, porque quem murmura é pessoas que não têm fé. Os murmuradores, eles não têm fé. E aí eles também não são pessoas que lutam, elas desistem de lutar, os murmuradores, porque eles acham que é muito difícil. Já vejamos assim, que muitas e muitas vezes nós achamos que nós estamos no deserto, achamos que os outros têm que nos carregar nos braços. Porque aquilo que eu falei no deserto, está todo mundo igual, né? Como que você vai carregar o outro, se você mal apenas consegue se levar? E muitas vezes nós vejamos pessoas que querem ser levadas pelos outros. Pessoas, têm irmãos que são abençoados e elas acham que elas têm que ir de carona abençoado. Elas acham que realmente estão vivendo o bom momento, eu também tenho que viver, porque realmente, mas se nós vamos na palavra de Deus, cada um é cada um. Deus trata eu igualmente como você. Deus não tem como eu realmente ir de carona da outra fé do outro, porque cada um tem que ter sua fé. E é como salvação, né? Cada um se salva a si mesmo, não tem como levar o outro. Eu vejo assim que a palavra de Deus, ela realmente, se somos pessoas que murmuramos, achamos que estamos passando algo difícil, nós não vamos vencer o nosso deserto da nossa vida. Que nós temos que realmente algo ter que ser, para vencer o deserto, tem que ser pessoas com coragem, aqueles que estão dispostos a lutar, aqueles que estão dispostos a se pôr diante de Deus, não é? Aqueles que realmente estão dispostos a fazer o que é a vontade de Deus, é pela fé, não importa se eu estou no deserto ou não, que tem aquela perseverança que nunca desiste, porque quem é perseverante, ele nunca desiste, são as pessoas que mais trabalham, você pode ver, né? Deu errado, mas ele começa de novo, mas uma hora vai dar certo, né? Nós vejamos assim, que eu já falei quantas vezes, as pessoas de mais sucesso, mas elas, né, que elas foram vencedoras. Por que elas foram vencedoras? Porque não desistiram. E aí o que eu aprendi, assim, uma vez, já falei para os irmãos que eu pregava na rádio um tempo, assim, que foi falar do sucesso, qual a diferença entre as pessoas de sucesso e os fracassados? Os fracassados, eles fracassaram porque deu errado e desistiram, e os do sucesso, porque nunca desistiram, não é porque fracassaram. Então vejamos assim, quem que são as pessoas que passaram no deserto, não é aqueles que logo vão sair, não, aqueles que não desistem, são pessoas que realmente são perseverantes, são lutadoras, são pessoas que nunca desistem. Quantas e quantas pessoas não vivem o milagre de Deus porque desistem? Quantas pessoas desistem de orar por algo que acham impossível? E se nós desistimos, nós não vamos sair do deserto. Nós vamos morrer, não vamos ver a glória de Deus, a terra prometida. Nós não vamos viver o melhor daquilo que Deus tem nessa terra para nós hoje. Nós não vamos viver aquilo que a Bíblia fala, que Deus falando, mas eu quero te dar uma leite de terra, de leite de terra e mel, né? Leite e mel. Por que nós achamos que a Bíblia é tão longe da vida da gente? Porque a gente não quer encarar o nosso deserto. E se nós olhamos o melhor personagem, nós olharmos como é que passa bem no deserto, olha na história de José e Caleb. Lê lá a história.
como que se passa um deserto. Eu fico mais impressionado com Caleb do que com Josué. Que ele fala assim, depois que conquista, entra na terra prometida, ele chega para 45 anos depois, ele fala assim, lembra, Josué, aquela promessa que Moisés fez? Aquelas montanhas são minhas e eu vou lutar lá. 45 anos, eu nunca desistiu. Alguém que passa no deserto, mas não perde a fé, porque tem a perseverança. Se estamos perseverando, vamos ser lutadores, queremos viver o melhor, vamos ver aquilo que Deus tem prometido no nosso coração. Quem que vive são aqueles que passam pelo deserto, que não desistem da promessa. Porque Deus prometeu para o povo de Israel, quando sair do Egito, vocês vão entrar na terra prometida. Quem que foi as pessoas que conseguiram? Aqueles que conseguiram atravessar o deserto. Veja assim que quantos pastores eu vejo nesse país, eles falam que o Brasil vai viver um dos melhores anos da vida dele. Vai ser um país de prosperidade, um país que vai ajudar os outros países. Mas quem que vai viver esse tempo? São aqueles que vão passar o deserto. Se você ficar no deserto, você não vai ver esse tempo. Você não vai ver o melhor de Deus. Eu vejo assim que isso é algo tão impressionante, nós temos que crer. E aí a palavra de Deus vem ao nosso encontro e ela fala assim que realmente, se nós estamos passando no deserto, mas o que podemos aprender com Jesus? Jesus fala em Mateus 11, 28 e diante, Se você está cansado, sobrecarregado, venha a mim, que eu te darei descanso, ajudarei a passar esse momento difícil. Eu vejo assim a palavra, nós vivemos um tempo tão bom que tem Jesus para nos auxiliar. Nós temos realmente, se o nosso deserto está muito difícil, a nossa caminhada está muito cansada, por que nós somos humildes? Aquilo é realmente que diz o texto lá, Deus levou no deserto para ver se o povo é humilde. E nós temos que ser um povo humilde, realmente reconhecer, Jesus não está dando mais, a caminhada está muito longe, está muito difícil andar, há algo muito difícil, pedir socorro para Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus vem e nos socorre. Se está difícil, basta nós clamarmos, porque a palavra de Deus se cumpre. Porque Deus é fiel à sua palavra, Jesus é fiel à palavra de Deus. E se Mateus 11, 28 diz que Jesus fala que está cansado, sobrecarregado, venha a mim que te darei descanso, Jesus está falando. Basta você crer. E se cremos, vivemos o milagre de Deus. E por isso que o deserto nós vamos viver um milagre. Quando estamos no pior da nossa vida, basta nós confessarmos com Jesus, vivermos isso, nós vamos ver que como que realmente a palavra de Deus se torna uma realidade. E nós possamos realmente, nesses dias que estamos passando nesse país, nesse momento difícil, podemos clamar a Jesus Cristo para Ele nos ajudarmos a passar esse momento. Passarmos algo que de repente nós olhamos para frente e não vemos esperança. Nós temos insegurança, mas vamos crer que Jesus Cristo vai nos ajudar a passar nesse deserto. Que essa noite tu possa realmente meditar nessa palavra. Meditar que nós possamos estar vivendo o deserto, mas para nós vivermos o melhor daquilo que Deus tem prometido, nós temos que atravessar o deserto. E todos nós temos o nosso deserto. Se você não vive hoje, mas o amanhã é certeza que você vai viver. Mas como que você vai ser alguém vencedor? Temos que atravessar. Tu possa realmente meditar nessa palavra. Basta confessar com Jesus, basta você buscar Jesus Cristo, porque Ele é teu ajudador. Jesus morreu lá na cruz para nos ajudarmos, passarmos nesse momento difícil, ou qualquer momento da nossa vida. Porque agora nós vivemos um deserto. Passa, mas vai vir outro. Pode ser coletivo, pode ser individual. Quantas vezes eu vivi o meu deserto e os outros viveram o seu melhor? E assim a vida vai indo, por isso que a igreja é um corpo. Que todo mundo um dia passa seu deserto e tem que lutarmos. Mas quem que são as pessoas vencedoras? Aqueles que nunca desistiram. Aqueles que realmente que creram que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida e nunca desistiram da promessa. Assim como é que nós dizemos José e Caleb, eles nunca desistiram da promessa. Por isso que eles atravessaram o deserto. Os que duvidaram da promessa ficaram no deserto e morreram lá. Eles não viveram o melhor de Deus que Ele tinha para a vida deles. E se nós queremos viver o melhor de Deus, nós temos que atravessar os nossos desertos. Basta nós crermos que o Senhor vai nos ajudar a passarmos. E aí vamos sair o quê? Vamos ser pessoas que vivemos o milagre de Deus, pessoas com mais fé, pessoas lutadoras, que Satanás vai dar trabalho.
Pessoas que atravessam o deserto, Satanás ele tem que ser mais forte ainda, achar outras artimanhas assim mesmo, porque se é alguém mais preparado. Mas aquele que realmente, que murmura, reclama, vai ficar pelo caminho. E para nós sermos vencedores, temos que atravessar o nosso deserto. Que nós possamos ir, né, nessa palavra. Amém? Vamos se pôr em pé para